Bom, tem um monte de gente falando sobre reforma tributária no mercado e com certeza nunca leu integralmente a lei sobre reforma tributária, o regulamento da CBS, o regulamento do IBS e também nunca viu na prática como que a reforma tributária vai impactar as empresas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar, depois de muito estudar a reforma, como a gente tem ajudado os clientes sobre isso e isso pode talvez ajudar você e a sua empresa a pensar como isso vai impactar a sua operação. Meu nome é César Quinalha, eu sou sócio fundador do Quinalha Nicasso Advogados, mestre e pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e também sou professor em Direito Tributário aqui em São Paulo. Vamos lá. Reforma tributária, você já sabe, a gente teve mudanças de impostos, então o PIS/COFINS vai acabar, vai entrar a CBS, o ICMS e o ISS vai acabar, vai entrar o IBS, a gente vai ter um regime de transição, então isso não vai ser automático. A partir do ano que vem, a gente já vai ter a extinção do PIS e da COFINS, mas até 2033 a gente vai conviver com os dois regimes. Então isso você já sabe, todo mundo já está falando, mas na prática, como é que vai funcionar? Vamos lá, primeira coisa, que eu, se fosse empresário, estaria preocupado, é de quem eu compro. Essa é a primeira coisa. Então, basicamente hoje, a tributação, ela é na origem, então, a depender de aonde eu estou, a minha tributação é menor ou maior. Com a reforma tributária, isso mudou. A tributação vai ser no destino. Então, toda e qualquer compra que a sua empresa fizer vai ter basicamente a mesma tributação. Porque vai ser a tributação aonde a sua empresa está e não aonde o seu fornecedor está. Então, é importante saber, primeiro, ainda faz sentido comprar de um fornecedor muito longe, pagando um frete relevante, um custo logístico muito grande, sendo que a tributação vai ser idêntica de se eu comprar do meu vizinho aqui? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou comprando de empresas do Simples Nacional. Essa empresa, ela vai me permitir tomar crédito ou não vai me permitir tomar crédito? Esse fornecedor é um fornecedor relevante para mim? E se for, não faz sentido eu conversar com esse fornecedor para que ele mude para um sistema em que eu possa tomar crédito e, portanto, não tenha impacto na minha operação? Terceiro ponto, ainda olhando para compras, se o meu fornecedor não pagar um imposto, eu não vou poder tomar crédito. Então, como estão os meus contratos com esse fornecedor? Eu tenho alguma cláusula me resguardando no sentido de que, se ele não pagar um imposto, eu vou descontar esse valor do que eu tenho que pagar para ele? Você vai pagar o valor cheio para o seu fornecedor e ainda você não vai poder tomar crédito. Então, é importante que o seu setor de compras esteja absolutamente ciente de quem ele vai comprar, qual é o impacto disso, quais são os créditos que ele vai poder tomar e se todas essas questões de vedação a crédito e prejuízo que você possa ter estão endereçadas com seus fornecedores. Outro ponto bastante relevante, nas suas vendas. Então, como está a minha carga tributária hoje? Qual será a minha carga tributária durante o período de transição e como vai ficar a minha carga tributária depois da implementação da reforma tributária? Então eu preciso basicamente olhar a minha precificação, qual é a minha margem sobre o meu produto. Isso é uma coisa que você precisa fazer agora. Você não pode fazer em 2027, 2028, 2029. Você precisa projetar a sua carga tributária para que você defina qual é o preço que você tem que praticar. Não só hoje, mas durante o regime de transição. Outro impacto bastante relevante da reforma tributária são os benefícios fiscais. Existem vários clientes aqui no escritório que estão localizados em setores estratégicos porque possuem benefícios. Clientes no Tocantins, clientes em Extrema, Minas Gerais, clientes Alagoas, clientes em Sergipe, e vários desses clientes têm um mercado consumidor muito distante de onde eles estão. Então, qual é o momento ideal para que você, empresário, que tem um benefício fiscal que vai ser extinto em razão da reforma, faça essa mudança? Você não pode esperar acabar o benefício para se mudar. Você tem que antecipar essa mudança. E a definição do momento correto para essa mudança, ela tem que ser feita de uma forma inteligente para que você consiga otimizar esses custos que você vai ter com locomoção. Ainda falando em benefício fiscal, a legislação previu um fundo de compensação pelas perdas do benefício. Então, como vai funcionar isso? Basicamente, você vai perder o benefício e existe um fundo que vai te dar exatamente o valor que você perdeu em razão do benefício. Como eu faço para usar esse fundo? Você precisa fazer um pedido de habilitação. O grande problema é que essa habilitação vai ser analisada pela Receita Federal, enquanto os benefícios fiscais são concedidos pelos estados e municípios. A Receita Federal já trouxe vários requisitos e várias limitações para que as empresas possam participar desse fundo. Então imagine você, olhando para a sua operação,
Você tem convicção que você vai poder conviver sem o benefício até 2033? E se você não puder conviver, não faz sentido você fazer esse pedido de habilitação do fundo para que você possa ter essa compensação? E se você fizer esse pedido de habilitação de qualquer forma, sem observar os requisitos da Receita Federal, é muito provável que você tenha um indeferimento desse pedido e, portanto, não seja compensado pela perda do seu benefício. E por fim, a gente precisa falar do split payment. Basicamente, o que é o split payment? Toda operação que a sua empresa fizer com Pix, boleto ou cartão de crédito, o imposto vai ser descontado na hora da operação. E não você vai declarar e depois pagar no 20º dia do mês subsequente. Esse ponto é muito relevante. Primeiro que a gente sabe que tem empresas que não pagam todos os impostos. Então isso vai se tornar muito difícil, porque a partir do momento que essa operação financeira acontecer, o imposto já vai ser descontado no mesmo momento. Segundo, que mesmo que a empresa pague todos os impostos, ela vai ter um problema de descasamento de fluxo de caixa. Porque hoje você paga o imposto que você declara no mês seguinte. Com o split payment funcionando, o imposto vai ser pago absolutamente na mesma hora. Então, essa questão de fluxo de caixa precisa ser muito bem endereçada com o financeiro da sua empresa. Por fim, e para finalmente acabar mesmo os principais pontos da reforma tributária, a sua empresa precisa estar muito conectada sobre isso. Então, o seu setor de compras que a gente falou precisa entender qual é o checklist que ele precisa observar para fazer as compras com segurança. O seu setor comercial precisa entender quais são os impactos da reforma, sobretudo para contratos de longo prazo, para que ele consiga estabelecer questões negociais que vão te favorecer. O seu setor jurídico também precisa entender a reforma para poder ajustar os contratos que você tem, tanto com seus fornecedores quanto com seus clientes finais. O seu setor de TI também precisa estar conectado, porque o seu sistema de emissão de nota precisa estar parametrizado para que você tenha as classificações fiscais corretas e você não seja impedido, por exemplo, de emitir uma nota e faturar. Então, diante disso, é importante que você tenha uma consultoria e uma auditoria bastante completa para que você antecipe todos esses problemas que eventualmente você possa ter, que você largue na frente dos seus concorrentes e consiga se adequar da melhor forma a esse novo ambiente tributário que vai passar a valer a partir de 2027. Então, se você tem interesse sobre isso, entre em contato com a gente que a gente com certeza vai poder te ajudar sobre esse tema.